Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. A paz do Senhor a você que acompanha a programação da Rede Brasil de Comunicação. Seja muito bem-vindo a mais um programa Espaço Jovem. E estamos juntos hoje para conversar sobre um assunto muito importante. E aproveitando, queremos lembrar você de chamar os seus amigos da igreja, do cursinho da faculdade, do trabalho, para assistirem a esse programa. Então, estamos também pelas redes sociais. Você pode compartilhar o link do nosso programa. Curte se ainda não é inscrito e se inscreve no YouTube Rede Brasil Oficial. É isso aí, hoje nós falaremos sobre o seguinte tema: alcançando os sonhos em Deus. Como é que a gente vence a incerteza do futuro, os perigos do excesso da autoconfiança, os sonhos, a fé, eles andam juntos, como é que é essa relação entre eles, como entregar os nossos sonhos a Deus. E para falar sobre esse assunto importantíssimo, nós estamos tendo a honra de receber hoje o evangelista Eliel Júnior. A paz do Senhor, pastor Eliel, tudo bem com o senhor? André. Como é que está? Amém. É apresentador de um dos programas aqui da Rede Brasil, do Em Família. Sim, senhor. Não é isso? Também trabalha ali na Bereia. Exato. Atende as escalas do nosso pastor presidente, está nos dando a honra aí. Deus abençoe, muito obrigado. Amém. Prazer nosso. Já saudando o senhor, a sua muito digna esposa. Amém. Amém, irmã Camila. Eu digo que ela é a minha chefa lá para liberar as salas quando o grupo de família, o Tempo Central, precisa de ensaios extras, né? É muito bom estar aqui com um nobre casal, com essa juventude belíssima. Deus abençoe. Não é isso? Os músicos aí, todos atentos, todos envolvidos em tudo que será tratado aqui na programação do Espaço Jovem. Amém. Por falar aí na presença, né? Nós hoje no Louvor contamos com a presença do cantor Wilson. Pode ser o presbítero. Amém. Também nós contamos aí com o eletrônico, o pessoal da área 8, né? Deus abençoe, Pai do Senhor, o pessoal do eletrônico. Amém. Amém. Inclusive, aproveitando a oportunidade para mandar uma saudação para o irmão Walter, né? Que é de lá da área 8, né? Um dos maestros de lá, de uma das congregações. Deus abençoe em nome de Jesus. E na arquibancada, interagindo com a gente, né? Fazendo as perguntas, respondendo as perguntas, estão aí os jovens da área 10, a paz do Senhor, área 10. Amém. Amém. Estendemos as nossas saudações ao evangelista Kennedy Santana, coordenador da área 10, né? E também da filial em Bonança, a paz do Senhor, Bonança. Amém. Amém, glória a Deus. Então, estendemos também as nossas saudações ao pastor Joel Calado, né, que é o pastor da filial lá em Bonança, né? E nós hoje estaremos dando início aí à nossa conversa, né? Exatamente. E já vamos aqui com a primeira questão. Como vencer a incerteza do futuro, pastor? É um tema bastante, né? Desafio, né? Grande desafio, porque o amanhã não pertence a nós, não é verdade? Sonhos, anelos, perspectivas, projetos, tudo está no amanhã. E o amanhã pertence a Deus. E essa perspectiva, ela incomoda. Ela tira o sono, ela dá fastio, né? Provoca ansiedade, mas tudo deve ser bem controlado no Senhor. E o que nós temos de bom é que nós temos o nosso Deus, que conhece, Ele que domina o futuro, Ele é atemporal. As nossas vidas estão nele, e isso é que a nossa fé está guardada, né? E para se manter bem em relação a tudo isto, existe uma expressão bíblica para toda a vida e em todo o tempo, que deve-se ter o temor no Senhor. Para todo aquele que tem o seu propósito, seja para o momento presente ou para o futuro, estabelecendo o seu viver no temor do Senhor, pode ficar certo
que o futuro está garantido. É difícil isso, né? Lidar com essas coisas, essas questões. Alguém pode estar olhando a gente assim, aí no programa e vendo, não, mas aí é fácil falar e tudo mais. Não, tá, não, não é fácil falar, é desafio viver, né? Porque eu passei pela idade dessa equipe bonita. Não faz muito tempo. Não faz muito tempo, me ajude, né? Por favor. E assim, por exemplo, sonhos, anelos em relação à minha juventude, com que eu vou casar, Olha aí. não é? Como será a minha vida futura em relação a casamento, projetos em relação a trabalho, faculdade, tudo, né? A vida acadêmica, a vida na igreja, né? Sim. A nossa carreira Chamada, na vida cristã. Vocação. E é um grande detalhe para mim porque na minha adolescência nunca jamais eu ousei pensar que seria um ministro do Evangelho. Meu foco, meu objetivo era aqui, ó. Nessa equipe aqui, ó. Baterista, tecladista. Você estava escondido ali atrás dos... No meu projeto... Estão ouvindo aí, né? No meu primeiro Pode projeto, o primeiro projeto de vida meu era estar aqui. Né? Meu sonho era ter meu selo musical, meu estúdio musical, gravar, né? Eu fazer minhas gravações e gravar outros. Esse era o meu projeto de vida, projeto de empresa e etc. Na minha adolescência, entrando na juventude, eu tinha esse foco de ser cantor. Meu Deus! Desculpa aí, viu, Wilson? Esse era o meu projeto. E um certo dia, eu fiz uma observação a Deus, porque o meu pai não tinha condições financeiras de gravar um LP, de custear um LP para mim, né? Eu, filho de um homem que ganhava um salário mínimo, como conseguir, né? Realizar esse sonho, realizar este projeto? Mas Deus usou uma senhora, uma anciã, em um certo dia, em um culto para a mocidade na congregação de BR Ibura, no mês de março, e já fazem 30 anos, né? Março deste ano fizeram 30 anos, e naquela palavra profética foi dito o seguinte para mim, isso no meio do templo, durante o culto, né? Momento que a igreja recebia assim uma graça, e Deus falou assim, ficou muito claro para mim, para todos os que estavam ali cultuando, sou eu dono do ouro e da prata, vou eu te dar no tempo, mas o que eu tenho contigo é mais profundo. E aí, esse profundo? Meu Deus, o que é esse profundo? Eu não aí já gera outra... já gera outra perspectiva de sonho, né? Isso. Que sonho, que projeto é esse? Que plano é este? E o que aconteceu? Quando ele fez essa promessa para mim, aí eu fui em busca de um outro sonho. Eu disse, já que o Senhor falou para mim, eu quero aqui segurar esta convicção, eu lhe peço o seguinte, me batize com o Espírito Santo. Eita. Aí eu fui em busca desse sonho que tinha de ser batizado com o Espírito Santo. Não é isso? É um anelo, um desejo, que eu queria que o Senhor Deus confirmasse a palavra profética usando esta benesse que acompanha a salvação. Sim. Né? Aí, um mês após, saiu daqui de Recife alguns ônibus com a mocidade do Tempo Central, a mocidade de Casa Amarela, a mocidade da Vila Mauricéia. Na época, o então diácono Eliel Alves, hoje ministro, sim, foi escalado pelo pastor José Leôncio para liderar os jovens. E nós fomos para a cidade denominada Camutanga. E o senhor nessa época estava tocando? Nessa época eu estava começando a treinar. As perspectivas do futuro. Era só música, gravata, LP, etc. E nisto, quando chegou em Camutanga, houve-se o período ali da Páscoa, né? No mês de abril, era um congresso de jovens. Eu estava sentado, o evento foi realizado no colégio, e eu estava lá sentado, observando os irmãos adorando e etc. A irmã chegou, se aproximou e disse assim, irmão Eliel, vá ali para frente, vá orar, você é batizado com o Espírito Santo? Ele disse, não sou. Pois, aproveite o momento. E eu fui, me dirigi ao local, e não durou mais que 5 minutos, né? Eu recebi essa dádiva, amém, que era um sonho, um anelo, um desejo, né? Toda pessoa que se confessa cristão deseja receber esse benefício que, como disse, né, acompanha a salvação. Então, Deus realiza assim. Pastor, e perpassa por todas as áreas realmente da nossa vida, né? Mas também tem uma parte que é antagonista a isso. A autoconfiança. Qual é o perigo do excesso da autoconfiança? Bom, Camila, a autoconfiança, ela entra
linha assim de perigo. De perigo porque muitas pessoas propositam os objetivos naquilo que já possui, talvez uma vida financeira, seja um abastado, talvez na saúde, talvez nas conquistas. Até mesmo na própria inteligência, nas estratégias. Exatamente. E isto é perigoso, porque quando a pessoa desenvolve a sua autoconfiança, isso estabelece muito com prioridade o seu eu. E isto é perigoso, porque o dia de amanhã não pertence a mim. Meu eu administrar, como é que o eu administra o amanhã? Eu não estou aqui incorrendo no erro da questão da pessoa não se planejar, né? Fazer um planejamento, ter todos os cuidados, os objetivos, né? Fazer, enfim, aquilo que pode alcançar, mas dizer com suas próprias palavras que eu faço isso, eu consigo isso, comigo é assim, o meu Deus é o meu dinheiro, o meu Deus é a minha ciência, o meu cognitivo é suficiente, porque tantas pessoas que adentraram nesse caminho e a vida mostrou que houve situações que vieram frustrar, né? Uma mudança de plano econômico, né? Uma pandemia. O dinheiro acaba. A ciência tem limite. E Exato. o meu eu a qualquer hora pode se Exatamente. Né? Vamos lembrar aí de Nabucodonosor, né? Se achava, né? Pode usar a expressão bam, bam, bam? Pode? Bom, eu acredito que sim. Na época, né? E os seus dias aí, a Bíblia mostra na sua história que ele chegou ao ponto de comer capim. Comer capim. Né? Comer grama. Comer grama. Então, é essa a preocupação, né? Na autoconfiança, no seu eu, isso é muito preocupante. Agora, quando em todos os projetos de vida, em todos os sonhos, aquilo que nós temos como objetivo, colocar nas mãos do Senhor, aí soma-se de grande valia para todo ser humano. Para todo ser humano. Justamente onde entra a fé. Isso. Né? O sonho e a fé, eles andam juntos? Pastor? Sim, andam juntos, né? Eu digo que a Bíblia fala do sonho, fala da fé. Hebreus nós temos a escalada da fé. Nós temos informações na Bíblia, por exemplo, os sonhos de José. Né? Deus deu sonhos a José. Deus usou o profeta Joel para falar acerca de sonhos. Eu acho algo interessante no capítulo 2 do profeta Joel, quando a expressão ali coloca que os jovens terão visões. Isso. Então, visões a gente pode alinhar, fazer um link para a questão de planejamento, né? No pensar, objetivar. E os sonhos? Os sonhos são os velhos. Os jovens não vão ficar tristes aqui, né? Ninguém vai ficar triste, mas os velhos terão sonhos, né? Então, essa capacidade dos sonhos também precisa também ter maturidade, porque sonhos por sonhos, existem algumas origens. Existem a origem dos sonhos daqueles que são do aspecto natural, que ele flui, a gente pode sonhar, foi dormir e sonhou com algo que foi do nosso cotidiano, aquilo que o subconsciente traz do que foi desenvolvido durante a semana, durante o mês e durante anos até. Né? É o sonho natural. Existem sonhos também que chegam, que não é apenas restringe ao nome sonho, mas é um pesadelo que vem de origem maligna, não é isso? Que vem afetar e vem tirar o sono, não é isso? O sono recompensador. E existem os sonhos que são de Deus, porque Deus trata também com sonhos. Agora, o mais interessante é que nós hoje temos a revelação escrita. Isso. Né? Tudo que venha a desenvolver na nossa vida, tudo aquilo que a gente pode alcançar, temos que utilizar a base. Submete ao crivo das Escrituras. Exatamente, a esse crivo, né? O sonho nosso não pode ser superior à maior profecia. Isso. O maior texto, né? A carta magna, que é a Bíblia Sagrada. Foi bom você ter falado isso, evangelista, porque alguém pode estar em casa perguntando como é que eu descubro como é que é, esse meu sonho é da vontade de Deus ou não. Submetendo de acordo com a palavra. Recorrendo à Bíblia, à palavra do Senhor, porque se eu tenho um sonho e aquele sonho vai de encontro o que a palavra do Senhor prediz, já se sabe que esse sonho não é um sonho, um projeto de Deus, algo de Deus. E Deus trata conosco, como disse, através dos sonhos, como tratou com José. Não é isso? Muitas coisas acontecem na vida. E um maior segredo, se Deus tratou comigo através de um sonho, aquele assunto é de Deus para comigo.
Se ele quisesse tratar este assunto de forma mais ampla, ele usa uma expressão profética através de um servo para a igreja, não é? Para um contexto maior, um contexto geral. Mas se for em um sonho, basta apenas guardar, porque fique tranquilo, fique tranquila. O que é de Deus faz o resto. Né? O que é de Deus ele vai cumprir. Amém. De forma perfeita. Amém. E agora a gente vai de pergunta. Eles ouviram aí o senhor dissertando e estão ansiosos, querem perguntar. Vai com calma, viu? Jaqueline, nossa irmã Jaqueline, de lá de Bonança. Paz do Senhor, Jaqueline. Pai do Senhor, a minha pergunta é a seguinte: o que fazer quando as pessoas não nos apoiam nos sonhos de Deus? Aí tem que ter um autocontrole, não é? É possível. Essa ação ela é passiva de ter pessoas com compreensões diferentes. Lembrar de José, né? Exato. Na prática, né? Foi o que aconteceu ali, capítulo 37 do Gênesis. José teve um sonho e ele contou aos seus irmãos. Aí surgem outros sentimentos, né, de inquietações, tais como a inveja, não é isso? A mal compreensão. E olha que o texto diz que os irmãos de José não conversavam pacificamente. Não. Havia uma irritabilidade ali. E assim, por causa do problema que a natureza humana já existe, né? Essas questões de inveja, incômodos, né? Só quer ser... pronto, agora não é isso? Esses fatores ali, isso acontece no âmbito humano. Então eu volto, Jaqueline, meu sentimento é de aceitar e entender que os sonhos, nossos sonhos, a gente deve deixar de forma restrita com Deus. O quanto puder evitar passar à frente, etc., porque talvez a pessoa que vai lhe ouvir ou nos ouvir não tenha a mesma expectativa que a nossa, não tenha a mesma maturidade que a nossa, né? Pode incorrer em algumas quebras de valores que vai causar um mal-estar, não é isso? Outra coisa, vai fazer uma exposição. Então, todo cuidado aí nesse particular, todo cuidado, ele é pouco. Inclusive, só abrindo um parênteses naquilo que o senhor estava falando, porque parece ser, quando a gente não fala, quando a gente deixa só entre a gente e Deus, parece ser uma construção de intimidade. Né? Sim, perfeito. Quanto mais eu sou íntimo de Deus, mais eu entendo aquilo que Ele está fazendo na minha vida. E historicamente falando, presbítero André e irmã Camila, todos aqueles que são os nossos pais na fé, né? Os personagens bíblicos, aqueles que tiveram a intimidade exclusiva com Deus dentro de um propósito a ser definido, algo futurístico, porque o que há nos sonhos é algo do futuro, tal como visão, né? É algo que vem para o futuro. E todo aquele que soube guardar apenas com o Senhor, ele viu, ele assistiu, né, as consequências virem de forma latente, né? Acontecer, as coisas vieram de fato à notoriedade. E assim, quem promove a realização do sonho, quem promove o efetuar é o nosso Deus. Essa parte é com Deus. Amém, glória a Deus. Também temos uma pergunta aqui por Natanael Santana, da área 10. Como é que está, Natanael? Pode, Senhor. Minha pergunta é o seguinte: o que eu devo fazer para que os sonhos de Deus se cumpram na minha vida? Eu me apoio no versículo 7 do primeiro capítulo de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio, da partida, né? Da sabedoria. Porque quando nós temos os sonhos, amigo, nós somos influenciados pela ansiedade também. Quando é que esse sonho vai se realizar? Né? Quando é que isso vai acontecer? De que maneira será realizado? Recebeu a promessa no outro dia já tem que exato. No outro dia? No outro ou dia. não, hoje é fast food. Não saiu do tempo. Já fico olhando assim verdade. para o ar, para o tempo. Então, ter este equilíbrio espiritual, psicológico, equilíbrio emocional. Aí talvez você esteja dizendo assim, mas o senhor fala de maneira fácil, mas é porque eu sofri também. Eu sou tão humano, tão de carne e osso como você, como cada um de nós aqui. Eu vivi essa experiência, né? Dos sonhos, como dos desejos, dos anelos, dos projetos de Deus. E é interessante também dizer que quando Deus ele dirige as nossas vidas, até mesmo os nossos sonhos, ou aqueles que são assim alimentados
de forma primária, muitas das vezes não são os sonhos de Deus, entendeu? Não são os projetos de Deus. Como eu disse, meu projeto era ser músico, cantor e reger a minha vida de forma financeira, administrativa, no âmbito musical. Quando eu menos espero, um dia, para se tornar bem prático, eu recebi o conselho de um irmão e disse assim: o senhor deve fazer um seminário teológico. Eu disse: não, mas eu não tenho interesse, minha área é teologia, não, minha área é musical. Ele disse: não, faça um seminário teológico. Quando eu menos espero, eu estava na sala de aula, num seminário, ao lado, sabe de quem? Do evangelista Kennedy Santana, meu amigo de carteira, viu? Ladeando aí o seminário, passamos 4 anos juntos. Então, é basilar. Sonhos, os projetos, saber que Deus administra e sendo obediente ao Senhor, fiel ao Senhor, tenhamos certeza que os projetos de Deus para as nossas vidas, Ele há de contemplar. Amém. Meu Deus. Amém. E agora a gente vai dar uma pequena pausa na nossa conversa para começarmos o primeiro quadro de hoje, que é o Quem Disse a Quem. Roda a vinheta. E neste quadro, nós diremos o trecho de algum diálogo da Bíblia e os jovens tentarão identificar quem foi que disse a quem nessa passagem. Então vamos lá? Vamos ver se você que está aí em casa vai acertar primeiro que eles. Vamos conversar aqui pelos jovens da área 10. Tela com versículo: Quem disse a quem? Só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. E aí? É fácil? Já pega o microfone, pode responder. Diz teu nome. Meu nome é Raquel. Amém, Raquel. E foi Elias. Que disse a quem? Olha aí. Vou repetir, porque você já foi no... Vou repetir. Só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Quem disse a quem? Foi Elias que estava conversando com o Senhor. Cadê a ajuda da área 10? Cadê a ajuda? Foi Elias que disse a... Disse a Deus. De novo. Se espremer aí sai mais. Foi Elias que disse, mas só não disse a Deus. Posso passar para o outro lado? Vou passar para a bonança. E aí, ela já falou metade do caminho. Elias que disse, mas disse a quem? Nem um chutezinho? Quer chutar, não? Lucas. Vai ficar no 0-0 já no começo. Eu acho que foi. Elias disse ao... Começa com P. Disse um profeta. Não! Disse ao P.O. Eu vou dizer que a área 10 vai acertar essa, porque ela disse metade da resposta. Então, vai dar um ponto para a área 10. Disse ao povo. Elias disse ao povo. Isso aí, agora filial bonança. Quem disse a quem? Porquanto houve isso no teu coração e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar meu povo sobre o qual te pus rei. Quem disse a quem? Sabe? Pega aí o microfone. Foi o Senhor que disse a Salomão. E aí, vamos ver? Absoluta. Certeza? Mesmo? Aham. Muito bem. 1-1, tá empatado aí. E essa última agora eu vou jogar. Quem souber, pega o microfone e responde, tá bom? Vamos lá. Quem disse a quem? Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. Eu sei. Já. Meu Deus. Nem largou o microfone. Diga aí. O Senhor disse ao nosso inimigo em relação a Jó. Ainda completou, ainda deu contexto. Muito bem. 2-1 para a bonança. Da próxima tem que ser mais rápido. Agora vamos a um rápido intervalo, mas antes disso nós vamos de louvor pelo cantor Wilson Melo. Então não saia daí, é bem rapidinho. Fica aí que daqui a pouco a gente volta. Em todo o tempo, o Senhor tem sido fiel para conosco. Te amo, Deus,
os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia! Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Declare, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. E o Espaço Jovem está de volta com um bate-papo muito legal. E você sabia que também pode encontrar o Espaço Jovem em formato de podcast? Assina aí agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais, assim como o Google Podcast, o Spotify, todas essas que vocês conhecem. É isso aí. Hoje estamos conversando sobre o tema Alcançando os Sonhos em Deus. E para falar desse assunto, estamos recebendo o evangelista Eliel Júnior. E voltando à nossa conversa, evangelista, como entregar os nossos sonhos a Deus? Caminho... Por que a gente não pode ficar com eles? Mano? É verdade. Mas como esconder de Deus, né? Se ele sonda, tudo prescruta, né? Tudo conhece. O caminho é a oração, né? É a comunicação que a Bíblia vai revelando de forma assim multifacetada, né? Nós podemos orar verbalizando, nós temos a liberdade de orar em espírito, não é? De repente fazendo oração sem ninguém estar ouvindo. O caminho é a oração, de poder apresentar ao Senhor. Olha, Senhor, eu tenho esses projetos, tenho esse sonho, não é isso? No meu caso aqui, né, o de vocês, somos casados, né?
O projeto é Deus sendo o centro e alinhar o assunto como projeto, como sonho, como objetivo com o cônjuge. Né? Mas aí é para um outro programa, né? Mas faz muito sentido nesse propósito, em entregar ao Senhor, conversar com o Senhor, falar sobre o anelo. E assim, sonho tem que ter um propósito. Né? A gente não vai ficar sonhando simplesmente por sonhar. Eu vou pensar nisso, aquilo, outro. Não. Tudo tem que ter um propósito bem definido. E quando se estabelece as coisas que vai dignificar o Senhor, é uma cláusula muito importante, viu? Em tudo que nós viemos a fazer, se aquilo que eu tenho como sonho, se aquilo que eu tenho como objetivo de vida vai dignificar o nome do Senhor, já é um bom percentual para a realização deste sonho. Dá certo. Esse é o objetivo, né? Primário, de Deus ser glorificado. Porque se for incorrer num caminho, numa coisa que não vai glorificar o nome do Senhor, não vale a pena, entendeu? Todo nosso sonho, todo nosso objetivo de vida é dignificar o Senhor, e o caminho é o caminho da oração, ali apresentando a Deus, esclarecendo, contando. É como eu fiz. Me permita usar o testemunho pessoal, como eu fiz, né? Eu orava ao Senhor e assim, eu vou usar um termo que, para ficar mais prático, mais didático, é como que estivesse reclamando. Deus, como é que o Senhor vê que eu tenho o desejo de cantar e não dá condições ao meu pai, que ganhava um salário mínimo, fazendo a transição do tempo de 30 anos para os dias de hoje, quem ganha 1.000 e poucos reais, como é que vai custear um investimento de 30 mil reais? E aí? Ficou difícil, né? E eu dizia assim para Deus, Deus, eu tenho esse sonho, eu tenho esse anelo, e o Senhor não abençoa meu pai. Meu pai não tem condições de pagar o custo da gravação, que os músicos sabem, né? Hora de estúdio, gravação, cada instrumento desse tem um custo, além do horário e etc. É um investimento alto, né? Eu estou chutando aqui uns 30 mil no mínimo. Né? Como uma pessoa que ganha um salário mínimo vai poder? Aí quando Deus disse para mim que era o dom do ouro, da prata e do ouro, iria me dar. Aí eu fiz aquela contrapartida, pode fazer? Quando Deus disse, me batiza com o Espírito Santo, ele me batizou. E Deus criou uma situação, irmãos, para Deus realizar sonho. É algo interessante, que os discípulos estavam esperando Jesus vir em outro barquinho. Deus, para realizar um sonho, realizar algo, fazer acontecer, ele faz de forma superior às nossas expectativas. Aquilo que fica longe daquilo que é racional para o ser humano. Como disse, né? Discípulos esperavam Cristo vindo em outro barquinho. Jesus veio andando sobre as águas. Então Deus, ele é tão poderoso, nosso Deus é infalível, que ele cria situações inéditas, surreal. Eu morando aqui em Recife, uma região, uma metrópole, uma capital, com tantos amigos, conhecidos, empresários e etc., eu viajo para um outro estado, onde eu era desconhecido lá, fui louvar ao Senhor em uma região canavieira, entenda, entrei ali, tomei acesso àquela usina, cheguei lá dentro daquela cana-de-açúcar, aquela região de cana-de-açúcar, poucos irmãos, e quando eu fui louvar o Senhor, há 30 anos atrás, no mês de dezembro, aí o irmão perguntou, cadê o seu LP? Na época LP, essa geração não conhece, né? Foi antes do CD, cadê o seu LP? Eu disse, eu não tenho LP. Ele disse, mas eu queria ter o seu LP. Eu disse, mas eu não tenho LP. Aí ele fez, como é que eu faço para ter o seu LP? Aí eu fiquei mais constrangido ainda, me apertou mais ainda. Eu disse, é porque eu não tenho LP. Aí ele olhou assim, por que você não tem LP? Essa pergunta para mim desestabilizou, porque não tinha condições financeiras. Aí, o senhor já vinha nessa luta? Era batida assim. em cima de batida, né? Um desafio, eu disse, é porque eu não tenho condições ainda ali, não tive condições. Ele disse, o que é que está faltando para o senhor ter um LP? Eu disse, falta só recurso, só papel bordado. Ele disse, quanto é o valor para fazer um LP? Eu disse, Jesus, imagine, eu lá naquela região, lá dentro das canas. Eu disse, vou chutar em... lugar mais improvável. Improvável. Deus vai no nosso improvável, no improvável. É isso mesmo. Aí eu disse, olha, vamos lá, fazendo o link, né, para os nossos dias. 30 mil reais. Ele disse, você tem conta no banco? Aí citou o nome do banco. Eu disse, não tenho. Então, descubra quem tem na sua família uma conta no banco para eu mandar o dinheiro. Aí eu voltei, retornei a Recife, procurei um familiar meu, tinha a conta no citado banco.
Aí eu liguei para ele e disse, olha, só para lhe dar uma satisfação, eu consegui a conta, o valor é X. Ele disse, me manda o número da conta que eu vou mandar o dinheiro para você gravar o LP. Deus é infalível. E o senhor gravou? Deus realiza os sonhos. Amém. Hoje a música toca na Rede Brasil, né? Naquele programa que é músicas antigas, 30 anos. Né? Pois é, gravei o LP, Deus realizou aquele anelo que eu tinha, um sonho, e Ele realizou aquele objetivo que eu tinha na minha vida. Eles estão no Google agora pesquisando aí o nome do senhor. E... Exato. Pois é, Deus faz, Deus cumpre, Deus é fiel. E superior aos nossos sonhos são os sonhos de Deus, né? A gente coloca o nome sonho porque Deus não sonha, mas os planos de Deus em favor das nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E, pastor, lembrando de Jeremias, né? Na passagem do oleiro. Muitas vezes a gente tem que descer a casa do oleiro. É isso. E ser como aquele vaso que tem que ser refeito, né? É verdade. Porque às vezes tem umas coisinhas assim que os planos não são os planos de Deus. Como é que a gente lida com essa frustração? A frustração em relação aos sonhos. Eu diria, irmã Camila, presbítero André, que esse é o momento que a gente pode se prestar também a aumentar a nossa maturidade. São pais, vocês são pais, né? São pais do famoso galego. A criança, quando está crescendo, os ossos doem. Crescer dói, gente. Crescer na maturidade dói, não é fácil, não. E na maturidade espiritual, para que tenha um crescimento, dói. E é justamente esse momento de frustração. E quando traz a maturidade, revela uma outra parte da nossa vida. Verdadeiramente reconhecer a dependência de Deus. É um outro grande valor. Dizer para vocês, para todos nós que nos assistem, que é fácil, a coisa mais fácil, enfrentar uma frustração, porque eu mesmo já tive minhas frustrações em relação a alguns sonhos na minha vida, que Deus não permitiu acontecer, né? E hoje, reconhecidamente, eu enxergo o seguinte, que a melhor coisa é viver na dependência de Deus, e para estar na dependência de Deus, saber que Deus Ele é superior a todas as coisas, a gente enfrenta essas frustrações. Elas vêm, elas acontecem, mas quando a gente se comporta, quando eu me comporto, né? A minha mente, meu coração, a minha alma, o meu espírito alinhado, Senhor, não aconteceu, reconhecer, não é isso? Foi justamente o que viveu Jó. As perdas que Jó teve, gente, em um mesmo dia, pelo amor de Deus, né? O gado, as riquezas, os filhos. Está aqui uma mamãe, né? Um papai, eu também sou pai por 2 vezes, os filhos ali. Tudo aquilo ali foi chocante. Mas poder abrir a boca e dizer assim, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Isso só expressa dentro da nossa alma, é algo motivador dentro do nosso ser, que nós somos dependentes de Deus. Então, os sonhos, os objetivos, né? Quantas pessoas que nos assistem agora, que planejou... Era isso que eu ia destacar. Tem muita gente, principalmente pós-pandemia, né? Pós-pandemia, quantas perdas, né? Muitas perdas, muitas frustrações. Empresários, Jó lidou da melhor maneira indústrias, possível. Âmbito econômico, famílias, pessoal, né? Afetivo, casamento e etc. Tudo planejado, tudo ali. Desmanchou tudo. Casamento o cerimonial pago, Foi etc. uma sociedade que teve que lidar com a frustração, exatamente. Digamos assim. Na nossa geração. Mas Deus deixou de ser Deus? Não. Não. Ele continua sendo Deus. Amém. O infalível Deus, né? O Deus que cuida de cada um de nós. Então tem esse valor também, irmã Camila. Quando a gente vive uma frustração e a gente reconhece que Deus ele tem todo o domínio, isso a gente consegue crescer até mesmo em maturidade, né? E poder aconselhar outros. Tem esses valores também. É porque a gente aprende a lidar com as dificuldades e a gente vai aprendendo a confiar mais nele. Ou seja, se eu sou uma nova criatura, eu tenho novos planos, não é isso? Novos planos, novos projetos, novos sonhos, como é ligado ao tema do nosso programa hoje. Novos sonhos, um novo comportamento, né? Aquilo que fazia antes não faz mais, né? Objetivar a vida no Senhor, nosso Deus, e esses valores vêm acompanhando. Os sonhos, os projetos, os anelos, tudo no Senhor. Amém. Glória a Deus. Já temos uma pergunta aqui na arquibancada por Eduardo Santos, da filial Bonança.
Pai do Senhor. Amém. Quando temos um sonho e compartilhamos com familiares, com os amigos mais próximos, eles dizem que se está no teu coração, se Deus colocou nele, vai se realizar, não se preocupe. Aí eu queria saber se essa frase, se essa fala, ela tem fundamento bíblico. A Bíblia diz que... Feita aquela frase que tem, né? Não importa o que aconteça, Deus vai cumprir. Tem que ter cuidado, porque a Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. Por isso que a gente calha mais uma vez, né, voltando ao princípio de vida no Senhor. Se estes sonhos, por mais que você diga a outrem, compartilhe com outrem, né, seja um familiar, seja um amigo próximo, alguém da universidade, alguém do trabalho, da igreja, do órgão de louvor e etc., deve se ponderar. A gente não vai aí restringir as informações, porque você pode receber nós podemos receber uma orientação de um mais velho, nós temos a oportunidade também de receber de um mais experiente, né? Alguém que já passou pela mesma experiência a qual eu, você, nós estejamos passando, e isso deve ser somado, né? É de grande valia, lembrando e ponderando que o coração do homem, ele é enganoso. E o melhor resultado, o melhor fim é recorrer a Deus, que Ele, de uma maneira ou de outra, Ele vai. Deus tem os seus caminhos, né, para nos orientar. Já citamos aqui a Carta Magna, a revelação escrita de Deus para o nosso viver. Se estiver basilar, como disse, né, no bloco anterior, se estiver basilar ali com a palavra do Senhor, já é um grande percentual de avanço. É bom frisar isso, né, ministro? Porque tem muita gente achando que vivendo a vida que quiser, levando a vida que quiser... Minha mente, meu viver, meu corpo, promessa ao meu bel prazer. Vai acontecer e acabou-se. Vou viver tudo o que... E não é bem assim, né? Não é bem assim, dessa maneira. Exato. Ligado às ideias do narcisismo, né? Isso. Dentro da sua própria constituição, daquilo que lhe atrai, etc. Tem que ter todo esse cuidado para vencer e ser regido pela palavra do Senhor. Nós temos as ferramentas, né, que são práticas. Interessante, presbítero André, irmã Camila, todos nós. As coisas no Evangelho são de características simples. Não tem que ter não é muito mecanismo, muita fantasia, não. São simples. A oração, não é? A leitura da palavra. Entende? Né? A metodologia de Cristo, o maior mestre que já pisou nesta terra, né? O amado da nossa alma, a metodologia dele de vida e de prática são coisas simples. E a gente, quando recorre a esses valores, né, influenciando todo aquilo que nós temos como expectativa dentro dos sonhos, dos anelos, dos projetos, quando a gente calha dentro dessa perspectiva como modelo de Cristo, é sugerido a vencer no Senhor. Esses desafios que marcam a vida de todo jovem, de toda jovem. Amém, pastor. E contrariando um pouco a pergunta que a gente fez no outro bloco sobre excesso de autoconfiança, e quando tem nenhuma confiança? É outro perigo. Quando a pessoa olha para si e diz, mas eu tenho tantas limitações que isso que Deus mostrou é impossível de acontecer, não tem como. Às vezes a gente quer que Deus mostre a gente tudo, né? Quer que mostre do começo até o fim, para a gente poder acreditar no que Ele está falando. É um desafio, né? E é fato que ocorre na vida dos jovens. Eu experimentei na área emocional. Esta semana, com o favor de Deus, completando 25 anos de casado. Olha aí. Já mandamos a paz para sua esposa. Quantos aqui querem casar? Digam amém. Amém. Completei 25 anos de casado, mas para mim não foi fácil. Por algumas características, né, alguns desafios. Eu perguntei, eu fazia esse questionamento, viu? Com quem eu vou casar? Será que eu vou conseguir casar? Será que Jesus vou ter namorada? Eu vou noivar? Essas coisas vieram né? São desafios que vêm, vez ou outra. Incertezas do futuro. Incertezas do futuro, como bem disse o nosso presbítero. Mas, de outra forma, eu fazia minha oração. Disse, Deus, ajuda-me, né? Eu quero acertar na pessoa, no futuro cônjuge, na minha futura esposa. Já fazia oração até mesmo
com projetos, sonhos, de filhos. E eu, na minha oração, eu pedi a Deus o seguinte: Deus, o Senhor não é obrigado, Deus não é obrigado a dar filhos. Ele não é obrigado. Porém, existe a bênção, né, de ter filhos. Mas eu pedi da seguinte forma: eu quero ter um casal, Senhor. Eu quero ter, no meu futuro casamento, eu quero ter um menino e uma menina. Irmãos, para quem conhece, eu sou pai do David e Mateus e da Ellen e Rebeca. Amém. Deus concede os sonhos, né? Agora, a bem da verdade, como fez a pergunta a irmã Camila, eu tive esse desafio também. Com quem eu vou casar? Será que eu vou conseguir casar, Senhor? Eu bem magrinho, homem. 56 quilos. Com uma característica assim no meu rosto, que todo mundo olha para mim e fica me achando assim, né? Na minha época chamava de orelhão, de dumbo, essas coisas. Era fato, gente. Às vezes essas inquietações surgem na vida dos jovens. Mas confia em Deus. Se você, me permite, amiguinho, você é gordinho, é magrinho, tem rostinho assim, tem um nariz assim, uma orelha assim, confia no Senhor que a bênção virá. Amém. Eu estou falando de fato que ocorre comigo e ocorre com os jovens. É verdade. Só para constar que eu também sei o que é ser magro. Né? Antes do casamento eu também era assim. Mas a jovem Laura, da área 10, a parte do senhor, Laura. A paz do Senhor, meu nome é Laura. A minha pergunta é: nós como jovens temos muitos projetos, sonhos e metas a alcançar. E quando nós percebemos e tomamos ciência que os nossos sonhos não vão na vontade de Deus, qual seria a melhor forma de nos reorganizar para concretizar o sonho de Deus em nós? Quando eu tive essa experiência, minha prezada, o meu posicionamento foi o seguinte: eu pedir a Deus graça e força para suportar esse momento que eu estava passando, né? Assim como os demais jovens, eu também vivi período da juventude, enfrentando esse desafio, e não foi apenas uma vez, né? Porque eu não vou dizer aqui que todos os meus projetos, todos os meus sonhos foram realizados, não foram, né? Em suma, muitos projetos, muitos sonhos, muitos anelos não foram realizados na minha vida. Graças a Deus por isso. E graças a Deus por isso. Ele é que conhece o amanhã, né? Então, nesse momento, o meu posicionamento diante de Deus foi pedindo a Ele que Ele me desse capacidade a fim de que eu pudesse gerir na minha mente, né, o meu cognitivo, a minha saúde mental, porque não é fácil enfrentar uma frustração e dizer que tá legal. Não é fácil. É desafiador. A gente se sente abatido, né? Muitas vezes por algumas circunstâncias, subestimado, né? Há umas perdas de maneira no âmbito emocional, né? Com muito cuidado em Deus. Hoje existe uma expressão, uma doença, uma enfermidade no âmbito das emoções, a questão da depressão, né? A gente se diz assim: eu estou deprimido. Eu trato com famílias ali no departamento, né? A gente vê essa questão. Então, é realmente buscar ao Senhor com grande valia para esse momento, para poder ter refúgio, reforço, abrigo. E nós temos, dentro da salvação, o que acompanha a salvação, nós temos o Espírito Santo de Deus, né? Que Ele nos fortalece. É o Espírito de Deus que vem aí justamente fazer o uso desse momento para nos dar capacidade para assim enfrentar, não é isso? Desenvolver maturidade e logo após vencer aquela etapa para no futuro, hoje ou amanhã, poder ajudar a outros que estarão vindo da história da vida, experimentando esta mesma situação. Inclusive nesse sentido, para dizer não, né? E para quitar aquilo dali que está sendo feito ali naquele momento e, como se percebe, não é a vontade de Deus, e traçar outro caminho, descobrir outro projeto, qual é o projeto de verdade. Sabe de uma coisa? A gente aprende com essas situações a saber receber o não. Que o não, ele tem a sua ação didática. Pedagógica, não é? Obrigado. Não é isso? O não. E a gente começa a ser enriquecido também. Parece estranho, né? Mas a gente é enriquecido a saber enfrentar o não. Porque em toda a nossa vida, não é só naquela época de pequenininho, quando o papai e mamãe cuidam do menino, não pode isso, não pode aquilo. Não é só naquela faixa etária não, viu?
na vida de adolescentes, na juventude, né, o jovem, na fase adulta e até na vida dos irmãos do PROAT. Quando chegar o ancião não pode fazer tudo, não. Vai chegar o momento que os velhinhos vai querer uma coisa, aí os filhos dizem assim, não, papai, o senhor não pode mais fazer isso. É verdade. Então, é uma dinâmica para toda a vida. Pastor, é chegar no ponto que canta aquele hino da harpa, né? Graças dou Por pelo eles, futuro, pelo sonho que falhou. Exato. Né? É você chegar a essa compreensão de que tem muitos sonhos que não são da vontade de Deus, como ela perguntou, mas que são verdadeiros livramentos do Senhor, porque nós não conhecemos o caminho, né? O caminho quem conhece é Ele, quem tem o controle é Ele, e Ele sabe porque naquele momento não está permitindo que aquilo aconteça, ou porque está mudando os rumos, né? Como diz o hino também, o barquinho vai por outros caminhos, né? Caminhos diferentes. Imagina se Deus tivesse me dado tudo que eu já pedi na vida, né? A gente já estaria... Ia dar ruim, né? A gente já estaria acabado. Amém. É isso aí, a conversa está muito boa, mas a gente vai dar uma pausazinha para a gente começar mais um quadro, né? Que é o Quem Sou Eu? Roda a vinheta. Isso aí, neste quadro nós daremos 3 dicas sobre uma personagem bíblica na primeira pessoa e os jovens, eles vão tentar dizer quem é essa personagem, não é? E vão tentar descobrir aí, tá certo? Vamos lá? Será que você vai conseguir responder antes dele? Eu não sei se você conseguiu na outra, mas se não conseguiu, a chance é sua agora, tá certo? Está quanto? Tá 2-1 para a Bonança, né? Ó a chance aí. Vamos começar pela área 10 aqui. Eu vou dizer a primeira dica, tá certo? Se vocês já souberem, vocês já podem responder, tá? Primeira dica aí, permaneci inabalável com minha fé. Essa é fácil. Um monte de gente permanecendo. Querem ir para a segunda dica? Já sabe? Já sabe. Tem certeza. Mas deixa eu dizer a segunda dica. Deixa eu dizer a segunda, né? Tive 20 filhos. É essa mesmo? Já deu. Já mudou. Mas tem a terceira dica também. Querem? Querem a terceira? Sim. Mas os 10 primeiros morreram na minha promoção. Agora ficou. Dá pra fazer aquele coral assim, ó. E aí, já sabe a resposta? Diz teu nome. Tamires. Jó. Tem certeza? Tenho. Tamires. Acertou. Bem, 2-2, né? 2-2. Amém. Amém. Se animou. Vamos para o personagem 2, aí eu vou passar para a Bonança, né? Vamos ver se Bonança... Se vocês não conseguirem acertar, a gente volta para a área 10, tá? Tela com a primeira dica aí, né? Fui pastor. Davi. Meu mulher. Quer a segunda dica? Pode. Nossa, rapaz. Também fui soldado, cantor e músico. Davi. Vou dizer a terceira. Fui o segundo e mais famoso rei de Israel. O rei Davi. Amém. Muito bem, 2-2, tá? 3-2. Eu vou dar a chance da área 10 empatar, né? Eu ia jogar. Pega o microfone aí. Fica triste. Primeira dica. Fui um profeta que advertiu o povo de Judá antes do cativeiro babilônico. Tiveram alguns, né? Segunda dica, vamos para a segunda, né? Segunda dica, né? Meu livro é um dos maiores da Bíblia e registra os acontecimentos que marcaram a deportação. Foram tirados. A última dica é infalível, viu? Sabe? A última dica é vai lá. infalível. Fui conhecido como um profeta chorando. Quem é? Jeremias. Olha aí, Muito 3-3, ninguém ficou Tá triste. saindo todo mundo feliz, alegre. glória a Deus. E agora vamos ouvir mais um hino pelo cantor Wilson. E logo em seguida iremos para mais um intervalo, mas não sai daí que é bem rapidinho. Em todo tempo, o Senhor, Ele cuida de cada um de nós. Aleluia. Ele cuida dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Aleluia.
já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, aleluia. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Aleluia. Ao que ele te diz: quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu também sinto sua dor. Também nunca se esqueça que este mar eu posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Aleluia. O que Deus tem é bem maior, é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois na tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Então descansa em mim e comece a sorrir. É isso aí, o Espaço Jovem está de volta, já está de volta e já estamos no nosso último bloco, infelizmente. Eu sabia que eles iam ficar tristes desse jeito, até o tecladista. A conversa está tão boa, né? Mas ainda não acabou não, viu? Fica aí com a gente, que a gente ainda tem mais dúvidas para esclarecer com o nosso convidado de hoje, nosso convidado de honra, evangelista Eliel Júnior, está conosco aqui. E hoje nós estamos conversando sobre o tema Alcançando os Sonhos em Deus e dando continuidade à nossa conversa, não é, evangelista? A gente pode perguntar, né, quais são as barreiras que a gente precisa vencer para poder alcançar esses sonhos de Deus, baseado na experiência do Senhor. Tem o medo, né? O medo do amanhã, o medo como vai se dar o resultado, mas os objetivos da vida guardados pelo Senhor, em tudo aquilo que Deus ele abre as oportunidades para que nós estejamos, é fazer o melhor. Vencendo esses desafios, fazendo o melhor, a gente vai construindo com naturalidade. Por exemplo, no mundo político, um vereador, um
quem lidera uma associação de bairro quer ser um vereador, um sonho, né? O vereador tem um sonho de ser um deputado. Um deputado, um futuro senador, governador, no mundo político. No mundo corporativo, né? No mundo corporativo... Um assistente... Eu comecei na primeira empresa que eu trabalhei, comecei como ASG. Vocês sabem o que é ASG? Quando chama assim, já foi em algum local e alguém disse assim, atenção, ASG, comparecer à frente de loja. ASG, limpeza, minha primeira função, auxiliar de serviços gerais. Mas ali eu fui me esforçando e as portas foram se abrindo, porque eu tinha um sonho de ser já um estoquista. Aí eu fui estoquista. Quando eu dali estava, eu tinha um sonho de ir para o departamento de vendas. Eu me esforcei e as portas foram se abrindo e eu fui para o departamento de vendas. Depois do departamento de vendas almejei ir para o telemarketing da empresa. E eu fui para o telemarketing da empresa. Isso se esforçando, né? Fazendo curso, se preparando. Vencendo as barreiras. E quando eu estava no telemarketing, eu ficava imaginando assim, meu Deus, como conseguir ser um gerente dessa empresa? Que era algo assim muito, o filtro mais apertado ainda. Mas com o favor de Deus, eu cheguei a gerente da empresa, né? Da nossa editora CPAD. Gerenciei, trabalhei ali por 17 anos. Então, os esforços, né, que se tem, deve-se manter o foco. ASG. Gerente, isso, da editora CPAD. Então, mantendo esse foco, né, com objetivo, com determinação, se preparando, né, procurando se capacitar mais e mais, abraçando as oportunidades em cursos, faculdades e etc. Isso a gente vai vencendo as barreiras. E tenha certeza de uma coisa, Deus na frente, colocando a sua poderosa mão, Ele vai abençoando todo aquele que é fiel no trabalho, é fiel a Deus, é fiel à família. Fiquemos tranquilos que tudo terá o seu bom resultado. Amém. Amém. Pastor, e temos uma pergunta aqui para Sofia, da área 10. Senhor, quando Deus ele confirma um sonho para nós e Ele já confirmou isso e nós ficamos naquela ansiedade, mas Ele não dá uma data, assim, um prazo de validade e nós ficamos questionando assim, meu Deus, mas o Senhor prometeu. Eu gostaria de conselhos para os jovens, para outras pessoas também, para não perderem a fé nos sonhos que Deus já confirmou e para não nos frustrarmos durante o caminho. Então, Deus ele é atemporal, né? O tempo de Deus corre no tempo. Deus brinca dentro do tempo, né, Senhor? Né? Nós não, nós somos Cronos, né? Nós estamos dentro do Cronos, né? Deus é Kairos, o tempo de Deus a gente não sabe. Mas aí o que acontece? Tem promessas que Deus faz na infância. Eu já vi alguém agradecer por uma promessa de Deus que se cumpriu com 25 anos depois. Não é? E nesse universo, nessa situação, nós temos que manter, viu, Sofia, a nossa fé em Deus, manter no Senhor. Por exemplo, o sonho que eu tinha de gravar desde a minha infância, eu só fui alcançar com os meus 19 anos de vida, né? O sonho, o desejo que eu tinha de casar antes dos 20 anos, só consegui casar com 23, não é? E assim a dinâmica da vida, ela vai sendo pré-estabelecida nesse aspecto. O mais importante é colocar a mente com segurança no Senhor. Porque o que tem de melhor, além da promessa, o que tem de melhor é o tempo. E o tempo de Deus, esse funcionário, se eu posso usar a expressão que o tempo é um funcionário de Deus, é o que se tem de melhor. Quando chega o tempo de Deus, fica tudo, olha, sai da frente tudo. Ele quebra os grilhões, ele despedaça os ferrolhos de ferro, ele traz assim, ele compõe, Deus compõe na história e parece assim, a coisa muito brilhante, é muito bonito, que tudo se volta para o benefício do propósito de Deus para quem ele designou aquela promessa. No tempo de Deus, é o melhor tempo, né? Certo, ministro, disse uma vez que a gente precisa aproveitar a viagem, aproveitar o tempo, né? Sim, ou seja, processo. Vai passando o processo, a gente precisa aprender a aproveitar. A gente, às vezes, foca tanto no objetivo final e esquece dos aprendizados, das lutas, das batalhas, do crescimento durante o período até chegar naquilo que Deus tem. Me permita, e Sofia, tem um outro aprendizado que a gente consegue também enxergar, é que quando a gente olha para trás, assim,
meu Deus, se fosse naquele tempo, eu teria certa dificuldade, eu iria enfrentar este desafio, a coisa não seria tão assim, tão cheia de riquezas da parte de Deus, como está sendo no tempo, aquele momento presente que Deus deliberou para que a promessa viesse a acontecer à tona. E a festa é maior. Amém? Amém, glória a Deus, é isso aí. Mas, pastor, uma pergunta também, que às vezes, como a gente falou, né? Às vezes a gente coloca limites em nós mesmos, né? Nos achamos tão pequenos e às vezes a gente pensa, mas Deus está interessado no meu sonho? Ele está interessado nos detalhes, mas é tão pouco para Ele. E aí? Eu diria, minha irmã Camila, que Deus está interessado que os nossos sonhos estejam dentro da vontade dele. Aí consegue, na nossa vida, consegue construir num aspecto melhor. Por que aspecto melhor? Por algumas coisas que foram faladas aqui, por exemplo, a gente tem sonhos, tem anelos, mas enfrentamos frustrações, né? E quando os nossos sonhos estão embasados dentro da vontade de Deus, porque aí é justamente essa linha tênue que a gente sofre. Nós sofremos muito por causa dessa linha. Será que é a vontade de Deus ou não é a vontade de Deus? Será que esse projeto Deus vai cobrir, Deus vai abençoar, Deus vai estabelecer, vai manter, Deus quer isso mesmo para a minha vida? É justamente essa linha aí, parece que é um ambiente escuro para nós, né? Mas quando nossos sonhos, nossos anelos estão dentro do projeto de Deus, aí tudo vem assim, calhar bem, a gente consegue ter um conforto maior no aspecto emocional, no aspecto psicológico e com primazia o espiritual. Amém. Glória a Deus. É difícil, né? É uma região muito difícil. A gente está falando de não um é tema fácil. hoje, quem sabe. É por isso, me permita, é por isso que eu volto àquilo que eu falei lá no início. Quando Deus usou o profeta, disse que os jovens teriam visões, projeto, futuro, expectativa e etc. Os velhos terão sonhos, porque os velhos, pela própria lida da vida, têm mais maturidade para enxergar aquele sonho, estabelecer de que forma aquele sonho, por conta da consequência da vivência, da maturidade. Entende? Essa é uma dica também, né? Para quem quer viver os planos e os projetos de Deus, é se acercar de pessoas que possam me aconselhar. Né? Exatamente. E assim, guardados por Deus, todos que são idosos, têm muita experiência para passar para todos nós que somos mais novos, né? E assim, vai uma dica também, presbítero André, irmã Camila e todos nós, sempre devemos procurar tomar conselhos, né? Com os mais velhos, isto é digno, não é isto? Por conta, eles têm experiências da própria lida e experiências também no aspecto espiritual, não é isso? Os nossos irmãos do PROAT, que Deus continue guardando a nossa fé, guardando a nossa saúde espiritual para que a gente possa chegar nesse tempo também, se Jesus não tiver voltado, né? Porque tenham certeza de uma coisa, viu? Tenham certeza de uma coisa, a partir de hoje, a partir deste programa que nós estamos aqui, nós seremos mais cobrados por tudo o que nós estamos falando e ouvindo dentro da palavra de Deus. O senhor falou um aspecto muito importante aí, que eu gostaria de destacar, inclusive para o pessoal que está em casa, e é sobre a questão da fidelidade de Deus, né? É justamente isso que faz com que a gente tenha certeza de que aquilo que já foi confirmado, como disse Sofia, vai acontecer, ainda que tenha sido confirmado, não é o tempo, a gente tem certeza que vai acontecer por causa da fidelidade. Sim. A fidelidade de Deus, essa característica, né, em Deus, esse atributo, isso. Não é assim, meu professor? Esse atributo divino, ele é atemporal. Foi citada aqui a questão da pandemia, né? Isso. Deus não mudou. A sua fidelidade, a sua palavra permeia para todo o tempo. Aos que têm experiência de ter tido os avós, os bisavós aqui com a vida cristã, eles testemunharam isso e passaram para a geração seguinte. Os avós para os nossos pais. Nós estamos aqui
E oxalá que cada um de nós tenhamos também essa certeza, a qual Davi dissera no Salmo 71, que a minha boca expressará para a futura geração. Aí os de amanhã, né? Os que estão hoje adolescentes, os que hoje fazem parte do ciclo de oração infantil, né? Domingo próximo passado teve a festa ali no Templo Central, não é isso? O galego, a gente tem que passar isso pro galego. Olha, gente, o galego é o filho do André e da Camila, né? O famoso. Os meus filhos, né? Com o favor de Deus, se Jesus não tiver voltado, os meus netos, e a gente poder passar acerca da fidelidade de Deus, porque o tempo passa, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Nosso Deus, o nosso Deus, Ele é fiel. Né? E é o único ser que nós podemos fazer a composição gramatical assim. Fiel é Deus. Eu posso dizer assim, mas o presbítero André, ele é fiel nesse aspecto. Irmã Camila é fiel nesse aspecto. Mas o único ser que a gente pode construir a expressão, o texto assim, é Deus. Fiel é Deus. Por essência, né? Por essência. Ele não falha. Não falha. Em momento algum. Em momento algum. Com sonho, sem sonho, com projeto, sem projeto, com anelo, sem anelo. Amém. Em todo tempo, em todo momento, Deus é fiel. Amém. Aleluia. Na experiência do senhor, ministro, o que é que o senhor pode afirmar para a gente aí? O senhor contou muitos testemunhos aqui nesse programa, a gente que gostou, queria ouvir mais. Né? Hoje, meu coração está contente porque 25 anos dentro de um propósito que Deus projetou para a família, para casamento, né? Guardados por Deus, eu e a irmã Deise, que eu quero mandar um beijo para ela. Vou falar aqui assim para ela, vou falar assim para ela, I love you muito. Aqui o Pro Espaço Jovem, ele é romântico. É romântico também, né? Então, olha, na área do mundo corporativo, agradeço a Deus porque quando Deus falou assim, numa quinta-feira, lá no Curado 2, que eu saí do templo. O senhor começou lá no Curado 2. Isto. Quando eu saí do templo, no culto de Santa Ceia, numa quinta-feira, aí o irmão, o saudoso diácono Argemiro, olhou para mim na porta e disse assim, irmão Eliel Júnior, você está trabalhando? Eu disse, não estou trabalhando. Ele disse assim, Deus irá me dar um emprego. Isso era 9h30 da noite, 9h30. Conta comigo aí para eu não errar, tá bom? 9h30, 9h45, 10 horas, 10h15, 10h30, 10h45, 11 horas da noite, 11h15, 11h30, 11h45. Chegou o irmão, 15 para meia-noite do mesmo dia, daquela mesma noite. 15 para meia-noite, ele disse assim, aí chegou lá na minha casa, estávamos ali já se organizando para poder dormir, quando chega a pessoa batendo na porta, diz assim, eis que vos trago novas de grande alegria. Usou a expressão bíblica, né? Sim. Amanhã, pela manhã, esteja às 8 horas na CPAD que tem um emprego para você. Queridos, Deus, o nosso Deus, Ele usou o irmão, era 9h30 da noite. Amém. Olha, poucas horas, 15 para meia-noite, chegou o mensageiro para trazer a proposta de trabalho. No outro dia, eu estava lá, né? Assumindo o trabalho lá de ESG e guardados por Deus. Né? Passamos Isso eu nem imaginava que ia traçar tudinho e estar aqui. Não imaginava, né? E assim, o nosso Deus que é fiel, em um certo dia eu estava na manhã missionária do Curado 2. Deus no dia usou o então diácono Valdemir Farias. Ele disse, vou te levar pelo Brasil. Eu pensava que ia ser cantor para andar pelo Brasil. Aí fui. Viajei pelo país todo, a trabalho, né? Atendendo as convenções, os pastores, fornecendo Bíblia, fornecendo harpa cristã, literatura genuinamente cristã, evangélica, para atender as convenções na nossa nação. Deus, Ele é fiel. Deus conhece o nosso futuro, nosso projeto deve estar debaixo da boa vontade do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. E aí, nós queremos agora convidar o senhor, né? Estamos no finalzinho do programa, mas gostaríamos de convidar o evangelista Eliel aqui para deixar uma reflexão bíblica, né? Para aqueles que estão nos assistindo, que talvez estejam tanto aperreados, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, né? Tem gente do Brasil inteiro, até do mundo assistindo, mas a gente diz muito isso aqui, estão
estão um pouco atribulados com as situações, com o futuro, com as incertezas. Eu poderia deixar uma reflexão por aí? Sim. E para encerrar, agradecendo a Deus, né, ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton, a Rede Brasil de Comunicação, sua pessoa, presbítero André, sua mãe digna esposa, irmã Camila, essa mocidade aí bonita, varonil, os músicos, né? Que eu disse a ele que ficou com um pouco de inveja. Existe inveja santa? Existe. Mas eu lembro também, o senhor tocou num ponto e me fez lembrar, no ano 2006, eu estava no Templo do Curado 2, e Deus usou o mensageiro na ministração da palavra, se voltou assim e disse assim, em 2006, farei a tua voz ser conhecida entre as nações. Em 2006 não existia as mídias sociais, não existia, né? Como poderia imaginar? E um certo dia eu estava aqui com os olhos cheios de lágrimas, porque estava fazendo um programa no rádio, o programa da família, e quando eu levantei a cabeça para o visor, durante a programação da TV, estava passando, eu estando ali participando no programa da Escola Dominical com o pastor Nadir Jackson Saraiva. E todo esse trabalho envolvido aqui na Rede Brasil, Deus Fala o Coração, quase 5 anos, na Companhia de Cristo durante a pandemia, 5 meses ininterruptos, por todo esse período. E eu comecei a chorar porque lembrei do que Deus havia falado em 2006, há 17 anos atrás. Deus fala, Deus cumpre. Deus fala, Deus cumpre, Deus é fiel. Amém? Eu quero aqui lembrar do texto sagrado em Naum, capítulo 1 e o versículo de número 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Amém? Deus nos conhece, Deus conhece a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. O Senhor Deus conhece a cada um de nós. E tenha certeza de uma coisa, já que os nossos sonhos, as nossas expectativas, os nossos anelos, os nossos projetos, muitas vezes encontram-se em um momento de frustração. Não vos inquieteis, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Ele é infalível, Ele é imutável. O nosso amanhã, o nosso porvir, né? Este afim está aqui, nas mãos de Deus. Tudo está no controle dele. Guardando a nossa vida, guardando a nossa saúde física, guardando a nossa saúde emocional, saúde espiritual com primazia. Tenhamos certeza de uma coisa, que todo sonho, todo anelo, todo propósito estabelecido debaixo da boa mão de Deus há de se cumprir. Aleluia. Na mais pura perfeição. Trazendo alegria para todos nós e a glorificação para o nosso Deus. Quem diria, gente, eu poder estar aqui com vocês? Meu Deus! Seria muita afoiteza da minha cabeça pensar que um dia eu poderia estar aqui com o Senhor. Como? Com a irmã Camila. Como? Com vocês aqui. Mas assim fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos no Senhor, porque é o Senhor que fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E essa perspectiva nessa ação de Deus para as nossas vidas, não somente hoje, mas para todo o futuro, debaixo da mão do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode fazer a oração? Amém. Vamos orar. Com prazer. Eu quero orar juntamente com vocês e agradecer a Deus. Pessoal de casa, né? Tenha certeza, meu irmão, minha irmã, a nossa vida, não é isso? Guardada por Deus, sendo estabelecida pelo Senhor. Todos os desígnios de Deus é de maneira boa, perfeita e agradável. Vamos dizer todos juntos? 1, 2, 3, já. Boa, perfeita e agradável. Que os nossos sonhos, os nossos anelos, os nossos projetos estejam nas mãos de Deus, porque o agir de Deus é de forma boa, perfeita e agradável. Oremos, Pai, no santo e poderoso nome de Jesus. Reconhecidamente, Senhor, estamos aqui, o nosso coração, a nossa mente voltada a Ti, Senhor, sabendo que Tu tens o controle de tudo.
Ó querido Deus, por tudo que nós aprendemos nesse lugar, Senhor. Ó Pai querido, Deus de amor, Deus de bondade, que a cada dia possamos, Senhor, ó Deus, colocar a nossa vida diante de Ti, sabendo que os nossos sonhos, os nossos anelos, os nossos projetos, ó Deus, toda a nossa expectativa, Senhor, esteja debaixo da Tua vontade, do Teu querer, Senhor, porque Tu tens o melhor para cada um de nós. Tu tens o melhor para cada jovem, para cada rapaz, para cada músico. Tu tens o melhor, ó Deus, para os apresentadores desse programa. Tu tens o melhor para mim. Tu tens o melhor para todos nós que estamos aqui e os que se encontram em casa, Senhor. Nós sabemos que o nosso futuro está nas Tuas mãos. Ó Deus, e o maior e o que tem de melhor no nosso futuro, o futuro da igreja, é de um dia estarmos contigo, morando no céu. Guarda a nossa vida, Senhor. Guarde a nossa fé. Guarde a nossa salvação. Porque nós queremos vivenciar, aleluia, o melhor do futuro para a igreja, que é morar no céu de glória contigo, ó Deus. Nisso nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que programa abençoado, não foi? E nós queremos agradecer neste momento a você que nos assistiu, esteve aí, o telespectador, né, assistindo, louvando o nome do Senhor. Deus abençoe a tua vida. Não sai daí, Deus tem mais para a tua história, para a tua trajetória. Queremos agradecer ao evangelista Liel, né? Deus abençoe, pastor. Eu que agradeço, viu? Uma honra. A honra foi nossa. Agradecemos em nome de Jesus. Queremos agradecer os músicos, irmão Elson. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. E todos os outros músicos também, né? Deus abençoe vocês. E nós, um agradecimento especial a essa plateia maravilhosa que está aqui, minha área 10, Bonança também. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Amém. Receberam? Sim. Diga, eu creio. Eu creio. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora vamos de hino pelo cantor Wilson Mello. Ele traçou um plano para cada um de nós. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda a contemplar, e em teu nome gente a libertar. Quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. E hoje vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas neste prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Aleluia. Antes que viesse a existir,
para mim, quiseste me usar